Cara, e esses rumores do próximo console da Nintendo? Muito provavelmente eles vão ser concretizados no futuro e vocês poderão vir aqui dizer, Lefa, bem que você disse, vem comigo aqui para você entender do que eu tô falando, beleza? Então, pessoal, esse site aqui, ó, o WCCF Tech, que é um site aí gringo, tá? Fez um post muito interessante com rumores do PlayStation 2. Então, deixa eu traduzir a página aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo, beleza? Nintendo Switch 2, que será o próximo console da Nintendo, né? Será lançado em 24 de setembro de 2024. Então, pessoal, tem aí um ano mais ou menos, tá? Pouco menos de um ano para ser anunciado, né? Para ser lançado. Com 2 modelos com preços iguais ou superiores a 400. Então, lembrando, isso aqui é um rumor, ou seja, possa ser que não seja verdade, mas assim, tem muitos indícios de que provavelmente vai ser isso mesmo, caso a Nintendo não mude de opinião, tudo bem? Então, cara, vamos lá, ó. O console Nintendo Switch 2, lançado nos últimos meses de 2024 e em 2 modelos diferentes, segundo rumores circulam online. Algumas horas atrás, o usuário do Discord Soldier Delta, né? Soldado Delta, que forneceu informações e capturas de tela mostrando Rise of the Ronin do Team Ninja, né? Que é um jogo, há algum tempo no servidor do The Snitch, lá do Discord, tá? Revelou que os novos consoles, cujo nome interno é NG, que é o nome que eles colocam lá, né? Enfim, mas não é o nome de fato que vai ser exibido para todo mundo. Tem lançamento previsto para setembro de 2024. Então, ele já tinha feito outros, já tinham colocado outras informações com screenshots, né? Capturas de tela ali e tudo mais desse caso do Rise of the Ronin e se concretizou, foi verdade. Então, assim, é um cara que de fato fala algumas coisas, né? E essas coisas de fato se provam ser verdade. Então, isso daqui pode ser mais uma delas, tá? Enfim, precisamente no dia 24, tá? De setembro de 2024. O console, no entanto, também pode ser lançado em novembro de 2024, já que aparentemente há um espaço reservado para esta janela. Além disso, 2 modelos estarão no lançamento. Um modelo padrão, que será vendido por $449, ou seja, 450, tá? E uma opção digital que será vendido a 400. Olha, cara, no meu entender, quando um console, embora o dólar varie, né, o dólar já tenha caído para R$4, aí sobe para 5, depois desce para 3, por aí vai. Na verdade, 3 faz tempo que não fica nesse valor. Mas de qualquer maneira, enfim, a minha questão de tradução de preço, galera, é o seguinte. Embora o dólar hoje em dia valha 5 e pouco ali, sempre quando se trata de imposto no Brasil, o preço é dobrado. Então eu considero o preço de um produto em dólar para real, como eu faço uma conversão direta aí, como adicionando um zero a mais. Então assim, esse daqui que é $400, por exemplo, é um zero a mais, 4 mil. Tá? Para quem quiser ficar curioso. E podem vir aqui para vocês verem se eu não vou chegar próximo. E esse daqui de $449, R$4.500. Então esse aqui, para mim, vai ser o preço dos novos Switches. O Switch digital, né, 4.000, e o Switch físico, 4.500. Muito salgado. E claro, eventualmente depois de passar um ano, alguns meses, vai diminuindo, vai pegando as promoções, mas o preço de lançamento deve ser esse daqui, tá? 450 e $400 respectivamente, né? 4.500 e 4.000. Embora o Soldier Data tenha provado ter acesso a informações confidenciais, temos que encarar tudo o que eles revelaram hoje com cautela. Ainda assim, uma data de lançamento em setembro de 24 parece extremamente possível, considerando que algumas outras descobertas recentes que sugerem uma grande campanha de marketing planejada de junho a agosto de 2024. Possivelmente para apoiar o lançamento do console. O Nintendo Switch 2 não foi revelado oficialmente, mas teremos você atualizado sobre o novo sistema assim que houver mais informações sobre ele. Portanto, fique atento às notícias. Então, pessoal, isso daqui é muito importante, tá? E assim, cara, uma coisa que comprova que o Switch provavelmente será lançado mesmo, tá bom? Nessa data, não que comprova, mas que deixa ainda mais forte esse argumento, é que a Nintendo já colocou, ela já falou, deixa eu até dar uma pesquisada aqui rápida para vocês, tá? A data que ela vai estar dando suporte ao Nintendo Switch, suporte assim, vão estar saindo novos jogos, tal. Ó, pessoal, então percebam aqui comigo a seguinte coisa, ó. Nintendo focará no Switch até março de 24. E aí aqui, ó, em entrevista, né, o Furukawa, né, CEO da Nintendo, afirmou que a empresa pretende manter o foco do Switch até o final do ano fiscal, que é em março de 24. Além disso, o suporte integral ao console vai se estender ao longo do ano fiscal até o ano seguinte, tá? Que é 2025. Então, cara, é o perfeito momento de transição. Só queria mostrar isso para vocês mesmo, enfim, mas tem muitos sites que noticiaram isso, tá? Com suporte até 25, né? Mas isso daqui é perfeito
perfeito. Por quê? Porque se a Nintendo vai focar no Switch até março de 24 e ela pretende seguir com o Switch ali, dando todo o suporte até 25, o que significa dizer isso? Significa dizer que o console Nintendo ficará fortemente ativo até 25. Só que 24 é de fato até onde ele vai ser trabalhado, onde ele vai ser focado. Em 24, no final do ano, lança o Switch, como eu falei, como eu li ali na primeira notícia, tá? O Switch 2, né? Ou enfim, o sucessor do Switch. E aí, cara, você tem ali o Switch 2 e o Switch coexistindo, tá bom? Com os jogos sendo ali lançados pro Switch e pro Switch 2, mas aí, a partir de 25, o Switch 1 começa a ficar de lado e o Switch 2 começa a ter jogos aí exclusivos específicos. Então, eles não vão largar de vez, né? Tipo, lançou o Switch 2, Switch 1 a gente não lança mais nada, só vai sair tudo pro Switch 2. Não, tem aquele momento de transição, que é o momento ali dos primeiros meses do Switch 2, né? Ele lançando jogos para ele e pro Switch 1, e aí eventualmente o Switch de fato parar de lançar jogos e o Switch 2, né, enfim, continuar aí lançando jogos de fato exclusivos para ele, apenas para ele e não para o anterior. De qualquer maneira, isso é muito interessante. O que você acha disso aí? Na minha opinião, cara, eu fico assim, muito interessante porque a Nintendo ela já vai lançar de cara o Switch 2 em dois modelos, um ao digital e o outro mídia física, o que, de novo, né, cara, fomenta aquilo que eu venho falando aqui no canal. Vai ser um problema, galera. Os próximos consoles, esse console da nova geração do Switch, que é o nono, né, o Switch 2 aí, que vai ser da nova geração, vai ter mídia física, isso é legal, mas já vai ter uma versão digital, que nem o PlayStation 5 e que nem também o Xbox, tá bom? Então, assim, a gente sabe que isso daí não era comum, né? Antigamente, lançar uma mídia física, um console que tinha mídia física e o outro só ao digital. A gente sabe que na era do PlayStation 4, PlayStation 3, né, Xbox 360, Xbox One, não era bem assim que funcionava. Mas os tempos estão mudando, né? Mesmo o digital tá ficando cada vez mais forte. Então, é interessante que a Nintendo já lance isso de cara. E o que eu fico pensando aqui, galera, é o seguinte. Esse Switch 2, será que ele vai ser por cartucho? A Nintendo vai manter por cartucho? E se ela mantiver por cartucho, será que ele vai ter total retrocompatibilidade com os jogos do Nintendo Switch 1, porque se isso acontecer, vai ser sensacional. Eu sinceramente, eu não sei se eu tenho coragem de vender o meu Switch. Aí você fala, nossa, Leva, tá só um pedaço do Switch. Sim, que eu tava jogando Pokémon Let's Go Pikachu, né? Gravando lá pro canal principal Lefatum, que eu comprei aqui, tô apaixonado pelo jogo. Mas enfim, aí o jogo é bizarro, porque você só pode jogar com o Joy-Con assim, ó. É um Joy-Con, inclusive, que você joga. Aí tem que ficar segurando desse jeito aqui, cara. É uma das críticas que eu tenho ao Let's Go Pikachu, né? Que não é nem a gameplay necessariamente, mas sim como eles conduziram isso, né? Poderiam usar os dois Joy-Con, né, separados, em vez de juntos no grip. Bom, mas isso daqui não é assunto para isso, para esse vídeo aqui. De qualquer maneira, eu fico me perguntando, será que vai poder? Porque se puder, vai ser muito interessante, né, se for ali semelhante. Porque assim, se o Switch 2 ele for parecido no sentido visual com o Switch 1, cara, eu acho que eu vou pegar ele assim muito mais cedo do que eu acharia que eu pegaria ele. Se ele for parecido com o Switch 1 e se ele mantiver a retrocompatibilidade. Porque aí os jogos que eu tenho aqui em mídia física do Switch, que nesse momento são 3, é o Pokémon Let's Go Pikachu, o Super Smash Bros. Ultimate, que foi o primeiro que eu comprei, e o Mario 3D All Stars, né? Esses 3, cara, se for retrocompatível, tá perfeito, assim, tá uma maravilha. Eu fico, enfim, muito animado pra isso, tô animado pra ver esse próximo console da Nintendo. Vamos ver aí se de fato ele vai ser mais poderoso, né, do que a gente imagina, ou se ele vai manter a média que de fato da expectativa e dos boatos, dos rumores que estão rolando, estão dizendo, tá bom? Obviamente a gente sabe que a esse preço de 400 e 450 dólares, provavelmente ele não vai ser tão poderoso quanto o PlayStation 5 e o Xbox Series, né? Eu acho que, tipo, pelo menos não o Series X, tá? E não, enfim, o PlayStation 5, os dois são iguais em termos de processamento, mas de qualquer maneira, se ele for duplo, né, se ele for híbrido, ou seja, se você puder jogar ele tanto no modo portátil quanto na TV, né, não tem nem como ele ser tão poderoso quanto esses consoles. Mas o negócio é ver como que esses jogos vão rodar lá. Então assim, se ele for total retrocompatível, um Zelda Breath of the Wild, um Zelda Tears of the Kingdom, ele vai rodar a 1080p 60 fps, ele vai rodar a 2K 60 fps. Cara, se isso acontecesse, seria maravilhoso, sabe? Seria assim, talvez a melhor transição da Nintendo de um console pro outro em muito tempo, galera. De verdade mesmo, porque vocês viram, né, do Wii pro Wii U, como que foi. Né? Do Wii U pro Switch, felizmente deu certo, mas também se não desse a Nintendo tinha falido, né? Porque o Wii U foi um fracasso total. Enfim, resta saber como que vai dar o andamento. Eu vou trazendo as notícias para vocês aqui, né? Obviamente a Nintendo é que eu mais tô
Na expectativa, porque a gente sabe que o PlayStation 5 e o Xbox acabou de sair, tem 3 aninhos, então vai demorar pelo menos até 2027 ali, pra gente começar a ter uns rumores mais fortes, né, sobre a próxima geração. Então o negócio agora é a Nintendo mesmo, e claro, os jogos aí exclusivos do PlayStation, né, os jogos que a Microsoft for fazendo, mas o Switch, digamos que pra esse ano aí, o próximo de 2024, vai ter muito mais novidade, né, sobre a Nintendo. Pessoal, obrigado, viu, a quem assistiu, até o próximo vídeo.